Bom dia, mais uma vez estamos aqui diante da palavra do nosso Deus. Eu fui muito incomodado esta madrugada por uma palavra de Deus, um tema que infelizmente está contaminando, contagiando o mundo inteiro nos dias de hoje. Esse tema se chama rebeldia, anarquia, rebelião. A palavra de Deus diz que quando Deus formava a terra, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e se rejubilavam. Havia harmonia, havia alegria, não havia ainda esta afronta chamada rebeldia. Mas lá no livro de Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12, nós vemos ali a origem da rebelião. Como caíste dos céus, ó estrela da manhã, filha da alva. Nós vemos que no princípio, quando Deus formava a terra, ainda não havia rebelião, as estrelas da alva estavam juntas, havia unidade, havia alegria, havia harmonia, havia louvor, havia adoração a Deus. Mas aqui nós estamos vendo o princípio da catástrofe. Como caíste dos céus? A palavra de Deus diz que a rebelião, a rebeldia, não é tolerada, não foi tolerada desde o princípio que surgiu. Por isso Satanás e 1/3 trilhões de anjos foram expulsos dos céus. Como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Aqui nós vemos a origem da rebelião. Tu dizias no teu coração, significa que havia uma insatisfação. Tudo é no coração. Quer dizer que é de ordem emocional. Ele dizia de si para si mesmo: eu subirei aos céus, eu serei semelhante a Deus. Esse desejo de estrelismo, esse desejo de projeção, é a causa da rebeldia. Esse desejo de perturbar a ordem vigente, esse desejo de desestruturar, desestabilizar as autoridades constituídas. Serei semelhante ao Altíssimo. O que ele pensa que é? Eu serei semelhante a ele, eu vou estar no mesmo nível dele. Lá em Ezequiel capítulo 28, diz que Satanás, a princípio, era um querubim ungido. Ele foi colocado sobre todos os demais anjos. Tu eras o querubim da guarda. Eu te constituí, diz a palavra de Deus. Eu já estava numa posição altíssima. Mas não foi suficiente para ele. Ele queria mais. A insatisfação é a raiz tanto da amargura quanto também da rebeldia, da rebelião. Resistência a Deus, querer ser igual a Deus, soberba, orgulho. Isso é a causa da rebelião. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo, que é o Tartarô. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 20, vi um grande anjo com uma corrente nas mãos, ele veio, prendeu Satanás, aquele que enganava as nações, que seduzia as nações, a antiga serpente do Éden, o dragão, que é o diabo, Satanás, o prendeu e o lançou no abismo, no Tartarô, no calabouço do inferno. E ali ele ficou preso por 1000 anos, enquanto o Senhor estabelece seu reino milenar na terra. Vamos lá para 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Como Deus vê a rebelião, como Deus vê a rebeldia, essa anarquia, essa rebeldia que domina jovens, adolescentes, crianças enfrentando pais, jovens enfrentando as autoridades, os mais velhos, desprezando, desconsiderando, pessoas se achando no direito de humilhar aqueles a quem devia respeito, essa desordem. Como Deus vê? Nessa ocasião, Saul, por causa da demora de Samuel, tomando o lugar de Samuel, se colocou numa posição de sacerdote e fez sacrifícios diante do povo, no lugar de Samuel, o profeta, ele que já era o rei de Israel. Não contente com isso, fez um sacrifício. E ainda quis justificar por causa da demora, tomou uma posição que não era permitida a ele, que não era liberada por Deus a ele. E Samuel então respondendo diz: tem porventura, a partir do versículo 22, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? O obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender, o se humilhar é melhor do que a gordura dos sacrifícios. Não adianta, queridos, você mostrar trabalho, você mostrar empenho, você mostrar serviço, você se sacrificar tanto para se projetar. Isso não é do agrado de Deus. Isso não é a prioridade de Deus. Obedecer, se submeter a Deus e às autoridades constituídas, para Deus é muito mais agradável se humilhar, um coração quebrantado, humilde, ovelha e não lobo, ovelha, sentimento de ovelha, não de bode, não de lobo, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, é tete a tete assim, ó, com os demônios, atrai os demônios, tanto quanto a feitiçaria. A obstinação é como a idolatria, o culto a ídolos, é invocação a demônios. Não tem coisa que mais atrai os demônios do que alguém insatisfeito, do que alguém amargurado, do que alguém querendo uma posição, querendo se projetar, do que alguém querendo uma posição que não é dele, do que a rebeldia, do que se levantar contra as autoridades. Não tem algo que levanta, que atrai mais demônios
do que a rebeldia, a rebelião. Obedecer para Deus é muito mais importante. Vamos lá para Provérbios capítulo 17, versículo 11. O rebelde não busca senão o maligno. Meu Deus! O rebelde está suspirando pelo maligno. Por isso, um mensageiro, um oficial cruel será enviado contra ele. Oh, meu Deus! Deus resiste ao soberbo. Essa pessoa jamais vai prosperar diante de Deus. Deus não vai permitir. Um mensageiro cruel vai sofrer torturas de crueldade. Um oficial impiedoso, em algumas traduções diz, se levantará contra ele. Vamos lá. Para Romanos, capítulo 13. Todo homem seja sujeito, toda a humanidade seja sujeita às autoridades constituídas. Meu Deus, não podemos nos levantar contra as autoridades constituídas, mesmo que não sejam aquelas que a gente queria, mesmo que não sejam aquelas que nós concordamos, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades constituídas foram por Ele instituídas. Aquele que se opor às autoridades constituídas resistem à ordem do próprio Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, pois os magistrados são colocados por Deus, as autoridades constituídas por Deus, para aterrorizar os que praticam o mal. Visto que a autoridade constituída por Deus é ministro de Deus para o teu próprio bem. Mas se fizeres o mal, teme, não é sem motivo que ela traz a espada, queridos. As autoridades constituídas têm a autoridade de Deus para punir, inclusive com a morte, os resistentes, os rebeldes, os anarquistas. Pois é ministro de Deus vingador para castigar todos que praticam o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos. Vamos lá para 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1. Está escrito aqui: antes de tudo, pois, exorto a que se use da prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em vez de se rebelar, em vez de se levantar, em vez de se opor, em vez de se insuflar, se ensoberbecer, em vez de resistir, nós devemos orar, interceder, clamar, suplicar diante do nosso Deus, a favor de todos, inclusive dos maus. A palavra de Deus, Jesus disse: olha, orai pelos que vos perseguem, pelos que vos maltratam, pelos inimigos. Não é só pelos amigos que a gente ora a Deus, para que sejais filhos
do Pai Celestial. Bem-aventurados pacificadores serão chamados filhos do Altíssimo. Pacificadores, não rebeldes, não os anarquistas, insufladores. Não, esses serão chamados filhos do maligno, filhos de Satanás, filhos do capeta, filhos do diabo. Filho de Deus é pacificador, é reconciliador, busca paz em favor dos reis e de todos que se encontram investidos de autoridade. Você pode até não concordar, você pode até se doer com as posições das autoridades, mas foram constituídas. Enquanto instituídas, nós não temos o direito de se levantar contra elas. Podemos orar a Deus, Deus pode, nós não. A Bíblia diz: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Entrega para Deus esta causa, deixa na mão do Todo-Poderoso. Ele é quem levanta reis, ele é que derruba reis. A favor de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida pacífica, próspera, tranquila, mansa, em paz, com toda piedade e respeito. O que está faltando hoje é respeito. Respeito às autoridades, respeito aos pais. Satanás não respeitou, por isso foi expulso. E todos aqueles que se colocam nessa mesma postura estão se colocando no mesmo nível de Satanás. São indesejáveis, desagradáveis na presença de Deus, são desprezados por Deus, porque isso é bom e aceitável diante do nosso Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para os vivos a esperança significa que mesmo uma autoridade maligna, influenciada por Satanás, ela ainda pode se converter enquanto está viva. Deus quer a conversão do ímpio enquanto vivo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus está dando oportunidade. A Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça. Queridos, se você quer prosperidade, se você quer uma vida em paz, se você busca paz, se você é um mensageiro da paz, você é uma pessoa de intercessão, de oração, de clamor diante de Deus. E não murmurador, reclamador, insuflador, rebelde, resistente, não. O Senhor busca pessoas humildes, quebrantadas. Vindo, evangelizou os quebrantados de coração. A Bíblia diz que Deus habita num alto, no inatingível lugar, mas também ele desce ao quebrantado, ao contrito. Não tem como subir a Deus. Satanás é que dizia, isso é um projeto satânico: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono. O meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso é satânico.
satânico. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Queridos, queridas, irmãos, irmãs, amigos, amigas, família, está na hora de se quebrantar diante de Deus. Está na hora de se humilhar diante de Deus. Só os quebrantados têm acesso direto ao Senhor. Deus te abençoe nesse dia, que esta palavra possa te conduzir, te orientar, te inspirar, como me inspirou.